Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Lidiane, sou Delivery Manager aqui na Framework e hoje estamos aqui com duas convidadas especiais para falar de um tema muito importante. Nosso tema de hoje, da edição especial do Framework Insights, é inspirado no Dia da Mulher. Iremos falar sobre mulheres na tecnologia, inspirações e experiências que moldam o futuro digital. Hoje nós estamos com a Alessandra Leite, nossa convidada, coordenadora de soluções digitais da saúde na Unimed BH, e estamos também com a Cíntia Becker, coordenadora de produtos digitais da Unimed de Porto Alegre. E aí, meninas, para começarmos, gostaria, por gentileza, que vocês ficassem à vontade para contextualizar a todos nós, para conhecermos um pouco mais de você, da história de vocês. Gostaria, por favor, que vocês nos contassem como que vocês escolheram trabalhar na tecnologia, o porquê que vocês escolheram, quando que isso aconteceu, como que foi essa jornada de vocês. Então fiquem à vontade, por favor, para se apresentarem e para contar também um pouco da história. Boa noite. Boa noite. Vai ser difícil aqui compartilhar assim, a jornada em poucos minutinhos, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui de cada experiência, dos principais pontos aí que agregaram. A escolha da profissão, eu estava ainda no colégio, no ensino médio, e eu tinha muito curiosidade, sempre fui muito curiosa, sou curiosa. E quando eu vi era aquele computador grandão, letrinha verde, eu ficava olhando aquele negócio, intrigada, eu achava que eu queria, mas assim, não conhecia direito. E aí surgiu uma oportunidade, eu morava lá em João Molevade, teve um curso de computação lá em Molevade, olha que massa. E vai eu fazer o curso. E nesse curso a gente tinha que fazer um programinha lá, não lembro o que era. Aos poucos, à medida que o curso foi desenvolvendo, e eu fiquei assim, encantada, assim, achei o máximo, achei super legal, fiquei toda me gabando e tal. E foi aí que eu bati o martelo, assim, que eu realmente queria ir para a área de tecnologia. E então formei, o terceiro ano, entrei na faculdade e depois eu comecei a fazer um estágio numa construtora grande aqui em Belo Horizonte, onde eu fiquei 11 anos. Eu fui contratada um pouquinho antes de formar. E foi uma experiência assim, legal, porque era uma empresa de grande porte, mas com uma TI pequena, uma empresa mais familiar. Então a gente fazia de tudo, assim, o meu primeiro dia de trabalho lá, eu fui montar um computador na obra, aí já era o Windows, assim, olha que progresso. Que legal. A obra podia pedir suprimentos lá da obra e chegar no escritório, não é? Massa. Então, assim, a gente fazia um pouquinho de tudo, dava suporte, depois eu fui entrando mais para a parte de sistemas, e aí você sentava do lado, da área de negócio, entendia, rabiscava lá no papel o que podia ser, desenvolvia, testava, sentava de novo para mostrar, vai e volta, e coloca em produção e concorda. Então, eu acho que me deu uma visão, assim, do todo, um pouquinho de cada coisa. Depois, nessa época também eu fiz uma pós de gestão e tecnologia da informação, que também foi muito legal, assim, pelo network, pela troca de experiência e pela visão de todas as disciplinas, que foi agregando ali, junto com o trabalho. Depois eu fui para telecom, completamente diferente, assim, eu até assustei. Primeiro, uma TI gigante, assim, mais de um andar, nem dava para conhecer todo mundo. Aí eu PMO de TI e comecei cuidando de uma carteira, assim, na época de iniciativas lá da TI. Eu fiquei extremamente incomodada com a forma como era feito. Aí já fui chegando, já quis entender o sistema, porque todo mundo anotava tudo no caderninho, assim, para ir conversar com as equipes. Aí a gente conseguiu mudar isso, passou um tempinho, eu me tornei líder de equipe lá dentro do PMO mesmo, depois uma etapa de interação com fábrica, porque tinha muito gargalo, assim, ficava aquele negócio, tá aqui, tá na fábrica, e a gente começou a promover uma junção, dos times, e fiquei lá por 4 anos e meio, e foi quando eu entrei no mundo de projetos lá, já no final. Aí eu fiz um MBA em gestão de projetos, apaixonei, e teve a junção da Telemar com a Oi. Eu entrei em Telemar e saí Oi. Entendi. Foi quando a diretoria de TI foi toda para o Rio,
foi uma época assim, que o pessoal já estava chutando balde, saindo, procurando emprego, e eu achei que foi uma oportunidade muito legal assim, de participar da junção, de conhecer as melhores práticas de lá, coisas daqui. Acabou que foi um tempo assim, muito rico para mim, de muita experiência. E a hora que foi para o Rio definitivo, então eu saí da Telemar, mas aí uma gerente lá da Oi, né, me indicou para a Accenture. Fiquei um ano no Accenture, foi uma escola, assim, no final da Oi eu já estava indo muito para o Rio, e eu com filhos pequenos na época, eu tenho 3 filhos, na época eu tinha 2. Então estava muito pesado. Aí eu falei, não, eu quero ficar em BH e tal. Aí ela me indicou para a Accenture para atuar em projetos aqui em Belo Horizonte, né? Porque tinha muitos projetos na Vale. Aí vai eu, nossa, agora eu tenho que aprender de mineração. Meu pai, a vida inteira nesse ramo, pedi para ele me dar umas aulinhas, peguei apostila e fui trabalhar inicialmente no PMO também, né? Lá na Vale, era o PMO tático, assim, na época, né? Eu tinha uma carteira de projetos que eu acompanhava e tudo. Depois eu fui convidada para entrar num projeto, assim, eram projetos de grande porte, e aí foi uma escola mesmo. Aí eu entrei na parte de orçamentação, planejamento, acompanhamento físico e financeiro, mobilização. Mobilização lá era uma disciplina à parte, assim, porque na Vale é super difícil, né? Então isso me deu uma experiência, assim, eu falo que foi uma escola. Parece que foram 3 anos em um, sabe? Com certeza. E no meio desse projeto, uma diretora lá da Vale, né, assim, que atuava muito nesse projeto, ela era cliente do projeto, me chamou para atuar no PMO estratégico, que já ficava mais lá do lado da Vale, no Rio. Começa eu a E saga do por Rio de Rio de novo, novo. né? Aí eu falei, não dá. Assim, o pessoal falava assim, não, você fica aqui só de segunda a sexta, não precisa mudar, não. Não dá. Aí foi quando eu procurei a Unimed, né? Unimed BH, com aquele BH bem grandão, assim, para mim, né? E aí tenho 15 anos que eu estou na Unimed. Entrei como analista mesmo, mas assim, comecei de novo no escritório, né, no PMO corporativo. Fiquei um tempinho acompanhando carteira de projeto. Isso foi legal porque me deu uma visão da empresa como um todo, né? Você acaba tendo contato com várias áreas, mas rapidinho eu comecei a liderar projetos. E tinha projetos que eram assim 90% TI e projetos que não eram de TI, assim, que TI não era a maior parte. Então isso também foi, a gente vai aumentando a bagagem ali na Mali. E foi, né, vai aumentando a experiência aí. Então, fui crescendo nessa parte de projetos, liderando projetos estratégicos, cheguei a participar de projetos de empreendimentos novos, né? Assim, fiquei bastante tempo atuando com projeto. E aí, quando você já está ali, né? Toda vez na carreira que você está ali já tranquilinho, que a coisa está fluindo, vem um turbilhãozinho. Verdade. Aí eu fui convidada por uma supervisão na área de sistemas e aí mudou completamente. Assim, eu brinco que na Unimed eu mudei de emprego várias vezes. Aí eu fui cuidar dos sistemas de provimento. Foi quando a gente começou a implantar agilidade, né? Assim, não foi em todos os contextos, a gente experimentou. Começamos a experimentar um pouco do conceito de produto também. E aí a gente viu, assim, muita diferença no resultado e começamos a levar isso para outros contextos. E aí a gente foi amadurecendo aos poucos, né? Isso foi muito legal, assim, tiveram muitas entregas bacanas. Depois eu assumi uma coordenação na área de sistemas da área comercial. Então, quando eu já estava com a supervisão fluindo, que eu já tinha passado o frio na barriga, aí vem um outro frio na barriga, um outro desafio. Aí fui para essa frente, né, assim, de sistemas da comercial, e também foi uma outra experiência. Ali eu tive a oportunidade de participar do planejamento estratégico, cuidar mais do orçamento da área, né? Desenvolver mais habilidade com gestão de pessoas, alocações. Então, foram outras habilidades que foram sendo desenvolvidas e mais conhecimento, porque cada área da empresa que você vai passando, você vai adquirindo mais conhecimento, né? Certeza. Fiquei mais próxima do relacionamento com o cliente, porque, né, a gente tinha os sistemas ali dessa frente. E formamos times assim bem autônomos. Aí a gente começou a criar o conceito de times por assuntos de negócio, e não por sistema, né? Assim, não por tecnologia.
E foi muito legal, porque aí, assim, a gente começou a falar mais negócio mesmo, né? Trabalhar mais o resultado das entregas, não só as entregas. E, e os times ficaram bem autônomos, aí eu falei, nossa, que legal, tá fluindo, a gente está entregando, né? Aí vem uma outra reestruturação e eu fui para uma outra coordenação aí da parte de sistemas mais de unidades assistenciais. Parte assim, de atendimento móvel, laboratório, imagem, recepção das unidades, agendamento, telesaúde, um mix aí, mas que também me deu muita experiência. E foi bacana porque a experiência lá de trás dos projetos, né, de unidades novas, agregou muito. E a cada área que eu entrava, assim, primeiro eu ia para a área, fui para as unidades, conhecer como, né, mais de perto como que funciona e tudo, porque eu acho que isso é essencial, até para a gente ter tipo um diagnóstico mesmo, né, assim, do que você pode fazer ali de melhor. Tivemos um desafio de reestruturar o time também, né, assim, criar backups, e fiquei até recentemente agora que a gente fez mais uma mudança e eu estou com a coordenação, né, das soluções digitais aí em saúde, onde a gente cuida né, Da jornada? percurso do cliente da jornada, né, desde lá do agendamento, passando pela recepção, pelo atendimento, o monitoramento desse paciente, o pós-consulta, né, o que ele vai receber, o que ele precisa fazer, o que precisa ser acompanhado. Então, é essa visão da jornada como um todo, a gente, né, com os produtos inseridos ali na jornada. Então, nós temos vários squads distribuídos por partes ali das jornadas, mas sem perder essa visão do todo. E temos aí muitos desafios pela frente, né? Agora a gente já está falando em física, né? Não é mais só o digital ou só o físico, né? É o cliente começar o atendimento de uma forma e ter a continuidade na outra, né? Então é isso. Assim, tentei resumir aqui, mas Excelente. só para dar uma visão, que eu acho que cada experiência vai te agregando, né? Vai aumentando ali sua malha. Com certeza, com certeza. Bom, eu tenho uma história que ela é longa e curta, depende do ponto de vista, né? Então, assim, eu não venho, né? O meu background não é tecnologia, né? Então, eu venho da área de gestão, sempre trabalhando com gestão, com alguns anos aí de carreira. Mas há uns 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar com gestão da inovação. Então, caí nesse mundo de inovação, né, e comecei a trabalhar muito inovação aberta, ajudar a promover conexão entre corporações e startups para o desenvolvimento de novos produtos digitais. Comecei a ajudar startups a desenvolver produtos digitais, né, para testar no mercado, enfim, todos aqueles programas de desenvolvimento de startups. Naquele momento ali eu trabalhava num parque tecnológico, então eu tinha acesso a mais de 180 empresas, né, empresas de tecnologia, empresas tradicionais que queriam inovar e startups em fase de desenvolvimento. Legal. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo, assim, e comecei a identificar também alguns pontos e alguns gaps que existem, por exemplo, entre o diálogo e os alinhamentos entre áreas de negócio e áreas de tecnologia. Uhum. E aí eu comecei a pensar assim, não sou da tecnologia, não sou técnica, mas tenho esse olhar de gestão, de inovação. E aí comecei a me interessar em me aproximar da tecnologia por este viés. Né? Então eu costumo dizer assim que eu sempre fiz trabalhos, como eu digo assim, eu sou engenheira, né? Eu construo pontes. Né? Então sempre fiz esse trabalho de promover conexões. E aí eu comecei a ter um redirecionamento da minha carreira, né, entrando mais para essa parte de produtos digitais, num primeiro momento mais do lado da área de negócios, fazendo conexão entre negócios e uma área de tecnologia, e agora, mais recentemente, desde o ano passado, digamos assim, eu posso dizer que sou uma mulher da TI, né, foi quando eu entrei na TI, para fazer essa conexão entre a TI e as áreas de negócio. Né? Então, eu atuo bem nesse meio aí de conexão entre os dois mundos. Então, essa é a minha
minha conexão com essa pauta. E foi muito interessante, assim, né? Primeiro eu queria agradecer a Framework pelo convite e dizer que esse é o primeiro evento de mulheres na TI que eu participo para compartilhar a minha história, né? Na época que eu estava no Parque Tecnológico, eu ajudava muitas meninas, muitas mulheres a promover esses eventos junto às empresas de tecnologia, e agora, né, estou nesse lugar de fala. E é muito engraçado, assim, quando a gente começou a conversar, né, para trocar essa ideia. Esses dias eu estava levando meu filho para a escola, e aí eu, assim, para ele, meu filho tem 5 anos, né? Aí eu falei assim, meu filho, tu sabe onde é que a mamãe trabalha? Daí, sei, mamãe trabalha na Unimed. E tu sabe o que a Unimed faz? Aí ele assim, claro que eu sei, mamãe, a Unimed faz tecnologia. Olha. Daí eu... Meu filho me linkando ao tema, né? Então eu achei o máximo, assim, porque eu falei, não, né? Cheguei lá, foram uma jornada, né? De redirecionar a carreira, de reorganizar tanta coisa, de tanto aprendizado. E aí chegar neste momento aqui realmente me deixa muito feliz. Que legal, Cíntia. É uma jornada muito boa, né? Parabéns pela história de vocês. Eu acho que todo aprendizado é válido, né? Toda pequena experiência traz uma bagagem, igual você comentou. E hoje, né, assim, hoje você consegue ver os desafios de uma forma diferenciada, porque você aprendeu ao longo do seu tempo, né? Igual eu comentei, eu também fiz uma migração de carreira, assim como a Cíntia, eu não entrei para a área de tecnologia, eu fui formada em produção, né, engenharia de produção, mas sempre trabalhei com processos, então liderando mudanças de processo na área industrial, em grandes empresas, na parte de fábricas mesmo. E aí migrei, né, fui para a parte de gestão de projetos também e fiz a migração para a tecnologia a partir do ágil, né? Então trabalhando ali como Scrum Master, como Product Owner, até me tornar aí realmente gestora de projetos de produtos digitais e hoje aqui na Frame como Delivery Manager acompanhando aí os clientes da parte de saúde. Então assim, muito bom saber que estamos nessa trilha e que temos muito que compartilhar, né, uma com a outra. E aí, seguindo um pouco aqui do nosso roteiro, gente, indo mesmo para essa questão das habilidades, né, que a gente precisa ter diante desses desafios que nós estamos enfrentando todos os dias, diante dessa jornada que a gente trilhou, é importante a gente perceber que temos que ir agregando, melhorando habilidades tanto técnicas quanto comportamentais, organizacionais. Quais que são essas habilidades que vocês entendem que são necessárias para esses ambientes que vocês trabalham? Aí, Cíntia, se você quiser começar, fica à vontade. Sabe que semana passada, ali de 20 a 22 de março, né, Porto Alegre sediou um evento internacional de inovação, que é o South Summit, e eu tive a oportunidade de participar junto com outros colegas, e alguns temas tratados foram exatamente, né, as mulheres no mercado de trabalho, mulheres na tecnologia e lideranças femininas em geral. Né? E aí veio muito esse ponto, assim, né? E me chamou a atenção uma das falas que eu ouvi, que acho né, a importância da mulher manter a sua essência. Porque quantas vezes a gente acaba se moldando a determinados ambientes, principalmente mais masculinos, né, para que a gente tenha esse, talvez esse senso de pertencimento, essa aceitação, né? E aí a importância exatamente da gente manter a nossa essência, justamente para provocar e fomentar a diversidade. Né? Então, às vezes, aquele sentimento de tu estar num ambiente majoritariamente masculino, às vezes tu é a única mulher, né? Como a Ale falou ali, eu era a única mulher em determinadas situações. Hoje, muitas vezes, eu me vejo como a única mulher em determinadas situações no contexto de trabalho, né? Qual o papel que a gente tem nisso? Né? Então, muitas vezes, também
esse senso de não pertencimento, ele também pode ser benéfico, porque ele traz a possibilidade de tu levar novos questionamentos, né? Então, e a mulher nesses ambientes, ela consegue ter outros olhares, né? Tem até alguns que dizem das habilidades de trabalho no futuro e que o futuro é feminino, né? Porque tem essas habilidades de relacionamento, de negociação, né? Acho que essa questão da gente se preparar e se sentir segura para determinados momentos e a gente enfrentar esses momentos com essa segurança, com muita preparação, com muito aprendizado, mas ao mesmo tempo também com humildade de que a gente aprende o tempo inteiro, né? Também se fala muito da questão do líder, e aí não necessariamente só para mulheres, mas homens também, que trazem a sua vulnerabilidade, e o quanto que a gente precisa pedir ajuda muitas vezes, né? Então, saber pedir ajuda para se fortalecer, não só como mulher, mas como pessoa, né? Independente se é mulher ou homem. Então, acho que esses são alguns pontos assim importantes para esse contexto. A Cíntia já falou aí bastante coisa, né? Assim, falando um pouquinho das habilidades técnicas, eu acho que acaba tendo uma variação dependendo da atuação da pessoa, né? Então, por exemplo, o desenvolvedor, ele tem que ter uma proficiência com linguagens, adaptar, né, a linguagens novas que ele trabalhou, ferramentas low-code, precisar e ter aquele olhar não só de preocupação com o código, mas também com a segurança da informação, o que aquele código vai consumir de recurso, né? Porque não adianta nada fazer um negócio bacana, mas que eu vou precisar de não sei quantos servidores, etc. Então, eu acho que a técnica, ela varia muito, assim, de caso a caso. O líder, por exemplo, de squad já vai muito nessa linha, né? A Cíntia até citou alguns pontos aí de habilidade de gestão, a comunicação é muito mais forte, né? O gerenciamento, né, do tempo, as alocações e tudo. Então, eu acho que a técnica varia, né? Tem várias posições que tem que ter realmente uma base de TI, outras não tanto, né? Hoje em dia, as squads, né, os times já são bem mistos, assim. A gente tem pessoas da área de negócio migrando para TI. Temos exemplos aqui, né? Mas isso acontece muito. E falando das habilidades aí mais comportamentais, né? Eu acho que foco do cliente é essencial, né? Você entender as necessidades do cliente, tentar estar sempre ali esperando a expectativa, mas sem perder de vista o resultado, porque né, você tem que estar o tempo todo ali no lugar do cliente. Trabalhar em time, né? Assim, com o foco de um só time mesmo, todo mundo na mesma direção, com o mesmo propósito e com espírito de equipe e colaboração, né, gente? Porque isso também é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, né? O time, ele é composto, cada um tem um perfil, cada um tem suas habilidades e o conjunto ali que faz o resultado, né? Eu acho que a visão sistêmica também, o senso crítico, né? Para poder antecipar mesmo questões, oportunidades, enxergar oportunidades, né? Poder contribuir na tomada de decisão é muito importante. Com certeza. Gestão do tempo, hoje em dia, também é uma habilidade assim. A velocidade do negócio exige isso, né? Assim, a velocidade da informação que levou à velocidade do negócio e a gente tem que saber aproveitar muito bem o tempo, né? Com certeza. Quebrar barreiras, eu falo que é outra coisa que a gente faz o tempo inteiro, né? Às vezes alguém pergunta, o que você faz? Corro atrás. eu acho que em todos os níveis, assim, em todos os papéis, a gente está quebrando barreira o tempo inteiro, né? Limpando impedimento, né? O famoso correr atrás mesmo, que eu já falei. E integração, né? Acho que a Cintia falou um pouco também dessa habilidade de integrar, de reunir e juntar todo mundo na sala e vão resolver, e vão para frente aqui. E eu falo que tem um triângulo que uma gerente uma vez, lá da Oi, inclusive, do Rio, né? Assim, que ela falava isso muito e isso ficou na minha cabeça sempre, assim. Triângulo que eu acho que é base para essas habilidades todas aí, é ética, relacionamento e atitude. Excelente. Você tendo isso, o resto você vai, você aprende, né? Tendo isso aí, você precisar aprender, você corre atrás e aprende.
Eu queria acrescentar um ponto, né, também somado a tudo isso, porque a gente tem as hard skills, né, que são essas competências mais técnicas, que sim, a depender do cargo, da função que está, né, demanda mais. E a gente tem as soft skills, né, que são todas essas questões comportamentais que a gente trouxe. E quando a gente coloca na balança, a priori é mais fácil, mais rápido a gente aprender habilidades técnicas do que habilidades comportamentais, né? E olha só, da nossa fala aqui, o peso das comportamentais versus o peso das técnicas, né? Então, o comportamental, ele faz muita diferença e cada vez mais em qualquer profissão, em qualquer ambiente de trabalho. E para a gente desenvolver o comportamental, né, muitas vezes assim, não é sentar, não é assistir uma aula ou ler um manual, é muito a experiência, é muito a vivência. Então, eu acho que também para que a gente chegue nesses pontos de desenvolvimento, claro que a gente pode fazer cursos, né, ouvir coisas, falar com pessoas, mas viver os momentos, viver essas experiências, ter altos, baixos, né, ganhos, perdas, para tudo isso a gente também precisa ter coragem. Né? Então, acho que é muito importante, principalmente voltando num contexto majoritariamente masculino, eu já vi muitas mulheres que se colocam num segundo plano e não têm coragem de falar como qualquer profissional naquele contexto, né? Sente intimidada ou coisa do tipo, assim. Então, acho que essa coragem de viver esses momentos, de experimentar, se experimentar, né? Entender que a gente também erra. Quantas vezes a gente fala em tecnologia e inovação, que a gente tem que experimentar, que a gente vai errar e que a gente vai, né, reorganizar, reprogramar, e assim é na nossa vida também. Né? Então, entender que esses processos fazem parte e ter coragem para seguir e se desenvolvendo, e aí de repente a gente olha assim, né, como a gente estava compartilhando aqui as nossas jornadas, tu olha para trás e pensa, poxa, quanta coisa eu aprendi, né, onde eu cheguei e onde eu ainda posso chegar, né, com todo esse ponto. Então, acho que esse é um fator assim que muitas vezes pode ser o nosso sucesso, né? A gente ter a coragem de enfrentar tudo isso, se nos colocarmos à prova e aprender realmente com essa jornada. Pegando um gancho aí na Cíntia, né? O frio na barriga e o desafio, que eu comentei lá, nos dão essa experiência, né? Realmente tem que ter coragem. E falando em coragem, eu lembrei também, né, dessa coragem que a Cíntia falou, de experimentar mesmo. E ter tranquilidade em errar. Que é aquele negócio da gente fazer os experimentos menores, né, para aprender com eles e poder desenvolver e evoluir. Eu lembrei também de uma outra habilidade que eu acho importante, principalmente, né, no cenário atual, que é a adaptabilidade. Sim, com certeza. A gente tem mudanças assim o tempo todo, né, assim, o rumo muda às vezes e faz parte, né, do negócio. Então a gente tem que estar aberto mesmo a mudanças. Menos resistência e mais contribuição mesmo, né? Assim, vamos nos colocar, né? Igual a Cíntia falou, eu acho que é importante enxergar os riscos, alertar quando for o caso, mas fazer de tudo para dar certo mesmo e seguir junto. Sim. Excelentes dicas, pessoal. Eu gostei muito. Parabéns mesmo pelas dicas, né? E eu acho que pode contribuir muito com todos que estão participando, estão nos ouvindo. Eu acredito que, assim, além de coragem, que igual a Cíntia comentou, no início ela falou também a questão de não perder a essência, né? Então é importante a gente não perder a essência, a nossa essência também. Então isso contribui muito também com o que você falou, Alessandra, de termos ética, né? De estarmos trabalhando ali de uma forma que a gente relacione com todo mundo, que a gente se comunique bem. Então, são realmente habilidades muito boas. É lógico que tem a parte técnica também, que casa ali muito de acordo com a função que estamos desempenhando,
mas essas habilidades comportamentais, elas realmente vêm ao longo aí do tempo e também combinadas com a essência de cada um, né? E é lógico que cada um tem algumas mais fortes do que outras. outras. Né? Assim, não adianta a gente querer que todo mundo seja perfeito. Igual. Né? É verdade, é verdade. E aí, falando um pouco dessa questão, assim, né, de habilidades, eu vou entrar um pouquinho agora na diversidade dentro do ambiente de trabalho. Contextualizando um pouco, né, no Brasil, nós temos 51% de mulheres. Então, a nossa população, a gente gosta de falar aqui, sente aqui em Belo Horizonte, nós temos muito mais mulheres do que homens. E isso é comprovado que no Brasil temos também, né? Então, apesar de sermos a maioria, a gente percebe que no mercado de tecnologia e em outros também, eu vim da indústria, eu sei que na indústria também é minoria a quantidade de mulheres que trabalham em serviços, principalmente braçais, né? A gente tem essa carência de mulheres no mercado. Na área de tecnologia, a gente percebe que, de acordo com pesquisas, que 83% das vagas, elas são mais ocupadas por homem. E apenas 12,3% aproximadamente são por mulheres. Atualmente, né, aqui na Framework, nós temos mulheres em cargos de head, né, em cargos de gestão, temos mulheres desenvolvedoras, então a gente tem ali realmente uma diversidade, mas ainda é a minoria, né, se a gente comparar aí com a quantidade de homens também. Eu queria ouvir de vocês quais que são as estratégias que vocês entendem e acreditam que a gente pode, né, apoiar a transformar esse cenário, como que a gente poderia, o que a gente poderia adotar mesmo para fazer essa transformação. Lídia, eu acho que é um cenário que já vem mudando, né? Uhum. Devagarinho, mas assim, se a gente for comparar, né, com lá atrás, na faculdade mesmo, eu era assim, tinha pouquíssimas mulheres na turma. Meu primeiro emprego era a única mulher. Hoje eu já vejo que muitas empresas, né, igual você deu o exemplo aí da Frame, já tem um percentual diferente da média. Sim. Então eu acho que o próprio resultado do trabalho dessas mulheres vão mostrando isso, né, e criando mais oportunidades. Agora, um fator que eu acho que é assim, essencial para a gente ter qualquer estratégia é a cultura da empresa. A empresa tem que ter a diversidade na sua cultura, porque se não tiver, não adianta. A gente pode criar estratégia, fazer plano, criar mil ações, mas isso tem que estar na cultura de empresa. E estar na cultura de empresa é estar na cultura de cada um dentro da empresa, né? Sim. Assim, não adianta estar na cultura só lá no topo, né? Assim, na diretoria tem que ser realmente em todo mundo. Então, assim, todo mundo ser ouvido, ser respeitado, né? Sim. E não, a empresa não admitir assédios, né? Discriminações. Aí, a partir do momento que você tem isso na empresa, a empresa pode ter várias estratégias e ações, né? Assim, políticas de recrutamento mais inclusivas, espaços dedicados para a mulher, por exemplo, a Unimed criou lá o cantinho do aleitamento, né? Que legal. Assim, a gente também, na BH, né? Mulheres ocupando aí cargos de liderança, sim, em vários níveis, né? Assim, não só no TI. Campanhas dentro da própria empresa mesmo, porque às vezes nem todo mundo já está, né, nessa cultura, fazer um trabalho com as lideranças. Eu acho que aí assim, eu acho que a cultura é a base e aí você tem várias ações, né, que podem ser feitas. Sim. Eu sei que é difícil mudar a cultura, né, gente? Tem muita empresa de TI que já nasceu assim, não, TI é para homem, que isso, mulher aqui, vai atrapalhar, né? E é difícil, não, mudar a cultura é difícil, mas é possível, né? Sim. Muitas empresas tradicionais já evoluíram bastante nesse sentido, criar canais de denúncia dentro da empresa. Então, eu acho que tem um conjunto, assim, tem muitas estratégias e ações que podem ser feitas, mas a cultura eu acho que é fundamental. E complementando, Ali, né? E não só assim, o que as mulheres podem fazer para ajudar a mudar esse cenário, mas principalmente o que os homens podem fazer para ajudar a mudar esse cenário. Né? Porque se eles, né, principalmente olhando para dados na TI, são a maioria, por muitas vezes eles são os próprios recrutadores. Né? Então, o que está se olhando também quando a gente
recruta outras pessoas, né? Seja para funções mais técnicas ou funções de liderança, né? Então, é um papel de todos essa mudança, Sim. né? E aí, mas também como mulheres, acho que um outro ponto assim que eu vejo muito, que eu ouço falar muito em todas essas falas assim, é ter mentores ou mentoras, Sim. né? Então, assim, principalmente na tecnologia, que estamos entre poucas, a importância de tu ter, às vezes, uma mentora que vai te ajudar, te inspirar, né, a te crescer, se desenvolver, fazer uma mudança de carreira. Sim. Eu vejo muitas mulheres da área de negócio, de gestão, querendo ir para a tecnologia. É um movimento natural. Como a gente falou, a gente está mudando por vários fatores, né? Então, tem processos, claro, de conscientização, tem processos de que cada vez mais mulheres estudam, né, este assunto e aí para ingressar nesse mercado de trabalho. E tem uma questão do futuro, né? Como a tecnologia está diretamente vinculada ao futuro do trabalho, né, a desenvolvimento. Então, isso chama a atenção das pessoas também. Sim. Eu dou o meu exemplo, Sim. né? Então, durante muito tempo, eu imagino, eu nem pensava, porque eu olhava assim a tecnologia como desenvolvimento, código, né? E hoje em dia não, são muitas outras possibilidades. Então, tu tem cada vez mais pessoas de outras áreas migrando para a tecnologia, se aproximando e às vezes tu ter essa mentoria com alguém que ou viveu esse caminho ou pode te ajudar né, por outras experiências, acho que também é super bacana. Sim. Então, para as mulheres, para as meninas, né, que querem entrar nesse contexto, assim, acho que é bem bacana buscar alguma mentora, né, ou um mentor, enfim, que possa servir como uma inspiração. Sim, e não nos vermos como concorrentes, né? Porque, assim, muitas vezes a gente percebe que, assim, a gente pode ter o apoio mesmo de uma outra mulher, a gente pode ter o apoio de um outro homem, e a gente não precisa se ver como concorrente. Estamos todos ali prontos para crescermos juntos. Então, assim, temos que ter essa liberdade realmente de pedir ajuda, de ter um mentor, isso faz toda a diferença. Bom, pessoal, então, indo aqui, né, para a parte de encerramento mesmo aqui, a gente tem uma última pergunta, né, que seriam dicas para quem está iniciando. Então, a Cíntia comentou já algumas dicas aí mesmo de procurar um mentor, mas vocês querem agregar mais alguma dica? Qual que é essa dica que você, né, traria aqui para quem está migrando de carreira ou para quem está iniciando agora? Eu acho que para quem está iniciando ou migrando, estudo, não tem jeito, né? Assim, a gente tem que estar sempre estudando, né? Ficar atento ao mercado, às tendências. E para quem está começando, às vezes, pequenos cursos mesmo, assim, tem a educação formal, mas eu acho que pequenos cursos podem dar um norte, assim, de qual área, né? Que a pessoa vai se identificar mais. Eu acho que networking é fundamental, então assim, participar de eventos, de palestras, conectar mesmo com pessoas da área, né? Você criar uma rede de pessoas da área de tecnologia, que é a área que você quer ingressar. E aí você vai conseguir identificar qual área, né, que você gostou mais, que você vai querer atuar, para poder, a partir de aí, então, aprofundar, né? Sim. E para quem está começando, eu acho que buscar estágios, buscar programas trainee, né, para já ingressar aí no mercado de trabalho. E para quem está querendo mudar a carreira, eu acho que a gente já teve aqui uma aula aqui com a Cíntia, né? Mas a gente vê muito mesmo, assim, como a gente falou lá atrás, né, os times hoje, eles têm, os times de TI têm pessoas que vieram para a área de negócio, porque é muito importante, né, assim, o time de TI conhecer do negócio para poder fazer cada vez mais soluções que realmente vão
agregar resultado, não adianta fazer por fazer, né? Você tem que fazer aquilo que vai gerar valor para o negócio. Então, eu acho que... só complementando aqui também, eu acho que outra dica é desenvolver as habilidades que a gente comentou aqui na pauta anterior, né? Sim. É uma jornada, né? E assim, uma jornada contínua. E aí eu me lembro de um momento ali, quando eu trabalhei muitos anos com o tema de sustentabilidade, né? Que hoje em dia a gente chama de ESG, mas já teve outros nomes. E aí, quando eu entrei para esse tema de inovação, eu fui fazer exatamente isso. Fui procurar cursos, e tem muita coisa gratuita, muita coisa. Há uns 8 anos atrás era muita coisa presencial, cada vez mais online, mas o presencial também é legal justamente para que a gente construa essa rede, se aproxime das pessoas, faça essas trocas. Então, eu me lembro que eu fui numa conferência de User Experience. Eu nem sabia direito o que era. Daí eu fui nessa conferência e tinha uma... E eu só fui nessa conferência porque eu comecei a ativar uma rede de contatos, conversar com pessoas, o que eu preciso fazer, e aí eu comecei a receber essas dicas. E aí um conhecido meu falou assim, vai nessa conferência aqui para te sentir como é que é. Eu falei, tá, vou. E aí cheguei lá e logo numa das primeiras palestras perguntaram assim, quem aqui é da área de tecnologia? No mínimo, 95% das pessoas levantaram a mão. Aí eu já se encolheu. Assim. Daí eles, quem não é da área de tecnologia? Eu fiz assim, mas eu tava morrendo de vergonha, porque eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é o meu lugar, né? Eu sou um peixe fora d'água aqui. Uhum. Mas na mesma hora eu entendi que esse era o meu diferencial, né? Porque eu estava num ambiente onde eu era diferente dos outros, onde os meus iguais não estavam frequentando, né? Não necessariamente estavam olhando para aquilo, e eu estava buscando exatamente essa aproximação com algo que para mim era tão diferente, que era, né, falar de UX, falar de desenvolvimento, falar de código. E assim, e de novo, a gente não precisa ser um especialista técnico em alguma coisa, podemos ser, né? Mas para que a gente trabalhe com o tema, a gente tem que dialogar com ele, sim, né? De alguma forma. Então, ali eu entendi que eu estava começando a construir minha forma, que eu não tinha ideia de onde ia parar, né? Assim, digamos que eu absorvi muito pouco do que eles conversaram. Mas eu comecei a pegar os termos, comecei a anotar coisas que eu deveria de pesquisar, de estudar. E aí fui lá para os cursos online, fui buscando os eventos, fui participando. E, de novo, muita coisa gratuita, né? Fui conversando, fui olhando em rede social quem eram pessoas que poderiam me apresentar para outras pessoas com quem eu poderia trocar uma ideia. E bati em muita porta mesmo, do tipo assim... Eu já tinha mais de 15 anos de experiência profissional. E eu ouvi gente me dizendo assim, mas se tu quer entrar na tecnologia, então tu é júnior. Um olhar de quem está olhando habilidades técnicas. Sim. E não habilidades comportamentais. Porque uma pessoa com uma carreira, é óbvio que ela tem habilidades que vão somar... Com certeza. Há competências a serem desenvolvidas, como em qualquer lugar, né? Então, a gente também tem que valorizar a nossa história e entender o que a gente aprende dela para levar para frente, né? E dar valor a isso mesmo. Eu me lembro que eu estava num dilema assim, não vai dar certo, já conversei com tanta gente, já me disseram que eu vou ser júnior e não sei o que, e eu não conseguia aceitar isso. E aí eu fui conversar com um empreendedor da época que ele estava abrindo a startup, que eu ajudei eles a desenvolver o primeiro canvas da startup. E aí eu fui conversar com ele, que agora decolaram, né? Enfim, estão se consolidando no mercado. Eu fui conversar com ele, vários anos mais novo que eu, e ele virou para mim e falou assim, Cíntia, mas olha para isso, e começou a apontar
o tanto de coisa que eu ajudei eles a fazer e o tanto que isso agregou, né, me ajudaria no momento que né? eu tô hoje. Quanto que agrega hoje? Né? Então, às vezes, a gente também tem que olhar para a gente com aquilo que se fala, né, com a generosidade sim, de ver o que a gente já tem, qual o percurso, a bagagem que a gente já construiu, se desfazer de algumas coisas, né, para dar espaço para as novas, mas que a gente também tem muita coisa que a gente pode trazer aqui, seja de uma experiência de vida, seja de uma experiência profissional, enfim, e nos valorizarmos em relação a isso. Acho que esses são os pontos para complementar. Não ficar só se criticando e se exigindo, né? A gente tem que se exigir sim, mas não pode ser só na crítica, né? Tem que valorizar mesmo. Mas o mundo já exige demais da gente, né? Então a gente tem que também buscar esse equilíbrio. Não é fácil. E conter um pouquinho a ansiedade, né? O pessoal de TI é muito ansioso, né? A gente quer, assim, acelerar. É uma luta constante, né? Uma luta constante, mas é necessário. muito inspirador a história de vocês, as dicas que vocês deram, toda essa história, né? São mães, têm a responsabilidade fora do trabalho, mas trazem também para a jornada do trabalho de vocês toda essa garra, essa determinação, essa coragem. Então, parabéns, muito bom participar com vocês aqui hoje. Eu aprendi muito, realmente muito inspirador. E a gente, né, assim, vai partir aqui para as falas finais mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença. Eu acho que essa conexão aqui vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a ingressarem no mercado de trabalho sem ter o medo, né, de pensar, poxa, eu vou começar do zero se eu fizer uma migração. Não, você já está vindo com uma bagagem, você já está vindo com uma história, né? Então tem que ser valorizado isso. E é lógico, vai ter muito o que aprender. E é sempre assim, né, gente? A cada mudança a gente aprende um pouco. Igual a Alessandra comentou aqui da jornada dela, que a cada novo desafio era um frio na barriga. E isso faz parte, isso é gostoso. Isso faz a gente aprender mais um com o outro, né, e crescer. Eu tinha uma chefe que ela falava que a gente está criando casca, né? Dessa forma, porque toda vez a gente está aprendendo mais um pouco e aprendendo mais um pouco, sem perder a nossa feminilidade, né, sem perder a nossa essência. E é isso, né, construindo e respeitando o nosso jeito de ser, respeitando os nossos desejos também, com coragem, buscando o nosso espaço também. E aí eu quero deixar um espaço para vocês deixarem as falas finais de vocês aí, né, também para fecharmos aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que né, a mensagem para todas as mulheres, né, não só as de tecnologia, é ser persistente mesmo, assim, determinada, né? Quando a gente quer, é possível. Nunca desistir, né? Eu acho que as histórias aqui mostram isso. Ser protagonista da sua carreira. Então, assim, vai atrás, propõe, não tenha medo, né, assim, de propor, de sugerir, de testar, de experimentar. Ser protagonista mesmo da carreira, com, né, ideias e tudo mais. Eliminar a autossabotagem, né? A gente ainda vê muita mulher assim, nossa, mas TI... Ah, não, TI tem ensinamento à noite, eu tenho filho, não dá. Eu vou ter que fazer implantação, não sei o quê. Tanto no lado técnico quanto no não técnico, a gente tem os desafios de qualquer profissão. Mas dá sim, gente. Eu tenho 3 filhos, tenho tempo de qualidade com meus filhos, pratico atividade física, vira e mexe, estou fazendo um curso ou outro, e não é só coisa de carreira, não, né? Toda hora eu estou tocando tamborim, já participei de grupos de tambor, e a gente consegue, sim, administrar o tempo e conciliar as coisas, é possível. E eliminar também o vou tentar. Não é vou tentar, é vou fazer. Porque quem tenta, cai em tentação, né? Vou tentar não comer doce. Aí você cai na tentação de comer doce. Então, é trocar um pouco vou tentar por vou conseguir. Muito bom. Assim, eu acho que é por aí. Muito bom. Isso aí. Compartilho. Acho que, né, a gente se acolher. Sim. E a gente se conhecer também. Acho que é importante entender. Acho que entender os nossos limites é importante, mas não nos limitarmos por eles,
né? Mas ter a consciência deles e ver o quanto que a gente consegue sempre, né, nos desafiar um pouco mais de uma forma que a gente não se machuque, né? Ou que a gente não se agrida, sempre trazendo essa questão do nosso cuidado, né? De respeitar sempre a nós mesmos, como devemos respeitar todos, Sim. né? Então, por que não a gente, Primeiro. né? Sempre vai ter alguém para julgar, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, e também não pode ser isso que vai nos limitar. Quando a gente está seguro do que a gente quer, quando a gente está em tranquilidade com as nossas escolhas, a gente vai em frente, né? Queria agradecer mais uma vez, né, a Framework pelo convite. Queria agradecer desse papo com a Alessandra também. Trabalhamos em empresas, como a gente chama, co-irmãs, né? Mas ainda não tínhamos tido uma troca, então é muito legal também ter uma troca contigo, né? Fico à disposição aí para algum apoio, alguma troca de ideia futura, enfim. Muito obrigada. Cíntia, só pegando mais uma questão aqui, né, no que você falou aí, sempre vai ter gente para criticar, para falar, mas tem pessoas boas também, assim, para dar feedbacks e nos ensinar. Então, saber ouvir, eu acho que saber ouvir, gente, é uma outra dica importante, né? Sim. Eu tive a sorte, assim, de encontrar profissionais muito bacanas ao longo aí da minha carreira, e eu acho que ouvir as críticas também foram muito importantes, assim, para me ajudar mesmo, né, assim, a melhorar os pontos, porque todo mundo tem pontos de melhoria, né? Então, só complementando. Eu também gostaria de agradecer. Gostei muito de conhecer a Cíntia, com certeza, né? Depois daqui a gente vai trocar figurinhas, né, Cíntia? E é isso. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Alessandra, por participar aqui conosco. Conectem ao nosso LinkedIn, pessoal que está assistindo, ao nosso Instagram, vocês vão ver conteúdos como este, como outros também muito interessantes, além de também participarem das vagas que temos abertas, então fiquem à vontade para vir para a Frame, para conhecer um pouco mais sobre nós também. E nós vamos deixar aqui também o contato da Cíntia e da Alessandra, né, pelo LinkedIn, caso vocês queiram conectar também, fiquem à vontade. Pessoal, muito obrigada mais uma vez e até mais.